Estágio supervisionado online, Covid-19. Estágio supervisionado, diferentes contextos do ensino de adultos. Aluna Jaqueline Cavalcante Avelino, Polo Joinville, Santa Catarina. Tema: língua portuguesa, ortografia. Palavras com R ou 2 R's. Olá! A língua portuguesa tem várias palavras com R ou 2 R's, correto? E você sabe quando usar um R ou 2 R's? Hoje vamos aprender quando usar um R ou 2 R's. Segundo as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, a consoante R pode ser pronunciada com uma vibração mais fraca e curta. Ra, ré, ri, ró, ru. Ou mais forte e prolongada. Ra, ré, ri, ró, ru. Mas o que isso quer dizer? Quando nos referimos à pronúncia, isto é, o som, devemos compreender que um R, o som é fraco e curto. Um R, o som é fraco e curto. Ra, ré, ri, ró, ru. 2 R's, o som é mais forte e prolongado. Você prestou atenção? 2 R's, o som é mais forte e prolongado. Ra, ré, ri, ró, ru. Porém, essa explicação basta para você compreender quando usar um R ou 2 R's? Pensa, é suficiente? Não, claro que não basta. Por isso, atenção. Ouça com atenção. Observe essas palavras: roupa, rato, ralo, relevo, rosa. Você notou que a consoante R nessas palavras assume uma pronúncia forte, isto é, som forte, correto? Eu vou repetir: roupa, rato, ralo, relevo, rosa. Nessa hora, muitos alunos perguntam: professora, mas o som é de 2 R's, não é? Afinal, o som é forte e prolongado. Por que essas palavras são escritas com apenas um R? Por isso, muita atenção, muita atenção. Não devemos apenas levar em consideração o som de uma palavra. Devemos também observar e ficar atento às dicas. Preste bastante atenção. Primeira dica: jamais, isto é, nunca iniciaremos uma palavra com 2 R's. Você já viu alguma palavra que inicia com 2 R's? Embora a consoante R assuma sempre
uma pronúncia forte, isto é, um som forte no início das palavras, como por exemplo, roupa, ralo, rato, relevo, rosa, rei, reino, radar. Vou repetir: nunca iniciaremos uma palavra com 2 R's. Então, professora, quando uma palavra inicia, eu sempre vou iniciar com apenas um R? Exatamente, com apenas um R. Segunda dica: usaremos sempre apenas um R entre uma consoante e uma vogal. Peraí, vamos relembrar. Professora, o que é vogal mesmo? Vogal A, E, I, O, U. Consoante, o que não é vogal. B, C, D, F, G, assim por diante. Então, eu vou repetir a segunda dica. Usaremos sempre apenas um R entre uma consoante e uma vogal. Observe o exemplo. Enrolar. Quando você fala a palavra enrolar, você fica em dúvida se você não sabe da dica. Você questiona, será que é com R? Será que é com 2 R's? Então, você vai lembrar da dica. Está entre uma consoante e uma vogal, eu vou usar apenas um R. Embora o R nessa palavra, a qual eu falei, assuma um som forte e prolongado, igual ao som dos 2 R's, usaremos apenas um R, porque esse R encontra-se entre uma consoante e uma vogal. Portanto, vamos observar as palavras: enrolar, enredo, honrado, enraivecido. Você vai notar que todas essas palavras estão entre uma consoante e uma vogal. Vou repetir, todas são escritas com apenas um R, porque estão entre uma consoante e uma vogal. Logo, essas palavras anteriores são escritas com apenas um R, mesmo o R assumindo uma pronúncia forte e com vibração prolongada. O que eu também tenho que lembrar? Não será necessário que haja duplicação do R, ou seja, usar os 2 R's, porque o mesmo não se encontra entre 2 vogais, e sim entre uma consoante e uma vogal. Vou repetir, usaremos sempre apenas um R entre uma consoante e uma vogal. Terceira dica: usaremos sempre, escute bem, usaremos sempre 2 R's quando o mesmo estiver entre 2 vogais e o som, isto é, a pronúncia ser forte e prolongada. Você escutou? Para eu usar os 2 R's, não basta estar apenas entre 2 vogais. Além de estar entre 2 vogais, o som, correto? A pronúncia deve ser forte e prolongada.
Veja o exemplo. Bairro. Os dois R's estão entre duas vogais e o som é forte e prolongado. Veja esses outros exemplos. Escute com atenção. Carro. Som forte e prolongado e está entre duas vogais. Garra. Morro. Serra. Barriga. Terra. Agora, e quando vamos usar apenas um R? Usaremos apenas um R no meio das palavras quando estiver entre duas vogais e o som ser fraco e curto. Vou explicar novamente com calma. Eu vou usar um R. Ele pode estar entre duas vogais? Sim, mas não basta estar também entre duas vogais. Eu vou usar apenas um R quando ele estiver entre duas vogais e o som for fraco e curto. Eu estou falando da terceira dica, correto? Então, vamos relembrar. Quando os dois R's estiverem entre duas vogais, para eu usar os dois R's, não basta estar entre duas vogais, o som tem que ser forte e prolongado. Quando eu usar apenas um R, não basta também estar entre duas vogais, o som tem que ser fraco e curto. Veja esses outros exemplos. Quando eu me refiro a apenas um R, cara. O R da palavra cara está entre duas vogais e o som é fraco. Nora, flora, vara, ora, tora. Agora, confira a diferenciação entre som forte, dois R's, e som fraco, R. Aqui eu quis exemplificar com palavras semelhantes, porém uma com dois R's e outra com apenas um R, e veja a diferença. Sua barba arranha. A palavra arranha é o verbo arranhar. Arranha está entre duas vogais. Só que por que eu uso dois R's? Porque o som é forte e prolongado. Eu tenho medo de aranha. Aranha, o R está entre duas vogais, porém o som é fraco e curto. Aranha se referindo ao aracnídeo, ao inseto. Então, quando você se deparar com uma palavra e estiver com dúvida quando usar dois R's e R, você tem que levar em conta as dicas e lembrar que dois R's eu vou usar entre duas vogais, porém o som tem que ser forte e prolongado. E eu jamais vou iniciar uma palavra com dois R's. Um R, para eu usar entre duas vogais, não basta estar apenas entre duas vogais. O som tem que ser curto e fraco. E lembrar que quando ele estiver entre uma consoante e uma vogal, eu também usarei apenas um R. Vamos colocar em prática o que aprendemos?
Vamos fazer o seguinte exercício. Nesse exercício, você vai completar as palavras com R ou 2 R's. Temos aqui 26 palavras. Eu vou lhe conceder alguns minutos para você completar e vamos corrigir junto, comentando e revendo as dicas e o conteúdo que nós aqui aprendemos, correto? Agora eu vou ler cada palavra e depois nós iremos corrigir. Amarrado, peruca, esperando, raivoso, rolo, rede, correto, xícara, cigarra, caracol, garoto, tesoura, couro, careca, besouro, paraíso, parreira, arrepio, aquarela, ferro, barriga, guerra, barata, carneiro, marido, ferrugem. Agora, vamos ver o gabarito e você vai poder verificar se você prestou bastante atenção e conseguiu compreender as dicas. Vamos lá? Agora vamos corrigir juntos. Amarrado. Vamos lembrar de uma das dicas? Na palavra amarrado, nós completamos com 2 R's, porque está entre 2 vogais e o som é forte e prolongado. Peruca. Aqui eu uso apenas um R. Por quê? Está entre 2 vogais e o som é fraco e curto. Outros exemplos semelhantes ao caso de peruca, ou seja, que está entre 2 vogais e o som é fraco e curto, nós vamos ter esperando, xícara, caracol, garoto, tesoura, couro, careca, besouro, paraíso, aquarela, barata, carneiro, marido. Vamos ver outro tipo de palavra? Na número 4 temos raivoso, rolo e rede. Embora o som seja prolongado e forte, eu inicio apenas com um R. Por quê? Porque eu jamais irei iniciar uma palavra com 2 R's. Correto. Correto, eu completei com 2 R's. Por quê? Está entre 2 vogais, o som é forte e prolongado. Vamos ver outros exemplos semelhantes a amarrado e correto, que está entre 2 vogais, e eu uso 2 R's porque está entre 2 vogais, o som é forte e prolongado. Teremos parreira, arrepio, ferro, barriga, guerra, ferrugem. Então,
Espero que você tenha gostado dessa aula e agora consiga diferenciar o uso de R e o uso de dois R's. Até a próxima!